E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Paguito. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova onda de censura que está acontecendo nas redes sociais. Bom, a esta altura do campeonato todo mundo já deve estar sabendo que o presidente até então Donald Trump foi banido das redes sociais. Foi banido primeiramente do Twitter e posteriormente banido das demais redes sociais, como Facebook, Instagram e até mesmo aqui do YouTube. Bom pessoal, a gente vê muitos liberais aqui no Brasil, ou pelo menos que se dizem liberais, batendo palmo para essas medidas autoritárias que aconteceram com o presidente Trump, que infelizmente realmente não conseguiu se reeleger. E todo o establishment político e midiático está fazendo com que ele sofra graves penalidades por tentar combater o establishment. Eu não sei se eu falei direito essa palavra, para mim eu tenho uma grande dificuldade. Bom, mas eu acho que vocês me entenderam. O que a gente pode levar com a censura do Trump? O que a gente pode aprender com isso? Bom, primeiramente saiba que eles não querem calar apenas o Donald Trump. O Donald Trump é apenas um aviso a todos que pensam como ele. Ou seja, todo mundo que é mais conservador nos Estados Unidos, ou até mesmo em outros lugares do mundo. De que se você não aceitar o que nós progressistas, né, porque os donos dessas redes sociais são todos fechados com pautas progressistas, e não me entendam errado. Esse pessoal como Mark Zuckerberg, eles não são comunistas, não, de jeito nenhum. Eles são metacapitalistas que pensam apenas em lucro. E para eles o sistema global, ou seja, eles são globalistas, faz com que todo o dinheiro venha para as mãos deles. O metacapitalismo não gosta do livre mercado, na verdade. Eles gostam que todo o dinheiro venha parar na mão de uma pequena porcentagem de pessoas que controlam o mundo. Por exemplo, essa censura agora que está ocorrendo com o Donald Trump, a gente pode ver que se uniu pequenos grupos de bilionários para calar o Trump. E eles foram o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o dono do Twitter e até mesmo a Amazon. Sim, o dono da Amazon, que eu não vou saber falar o nome dele aqui, ele também fez uma investida de censura ao conservadorismo americano, que em breve pode estar chegando aqui no Brasil, importado pela turminha de esquerda, ou pela turminha de pseudo-direita, como o senhor Kim Kataguiri, Arthur Duval, Renan Santos, Fernando Holliday, e esse pessoal aqui de liberal, mas de liberal não tem nada. Bom, em breve esse pessoal vai querer calar
o Bolsonaro aqui. E não só o Bolsonaro. Eles não querem parar apenas de Trump e o Bolsonaro, como eu falei. Eles querem parar com todo o seu eleitorado, todos aqueles que ousam contestar o establishment político e midiático. Todos aqueles que não aceitam as pautas de LGBT, de movimento negro, de feminismo. Então esse pessoal vai querer fazer de tudo para nos calar. Daqui para frente vai ser uma batalha intensa contra a censura que já vinha ocorrendo anos atrás. Eu mesmo saí do Facebook, pois já não aguentava mais ter a minha conta bloqueada por qualquer motivo. Então eu abandonei o Facebook, fiquei apenas com o Instagram para me comunicar com algumas pessoas que não moram aqui na minha cidade. Graças a Deus conheci diversas pessoas muito bacanas no Instagram. E agora recentemente também, misturado a tudo isso, o WhatsApp tentou mudar os seus termos de política de privacidade. Eles queriam compartilhar as nossos dados do WhatsApp com o Facebook e o Instagram. E o povo do mundo, pelo menos uma grande parte dele, deu seu recado ao senhor Mark Zuckerberg. De que maneira? Milhões de pessoas saíram do aplicativo WhatsApp e migraram para outras plataformas de conversa, como o Telegram e o Signal. Eu, por exemplo, abri uma conta no Telegram e recebo diversos conteúdos muito bons do presidente Jair Bolsonaro, da deputada Ana Carolina Campanholo, entre outras pessoas. Achei o Telegram uma plataforma muito boa e muito menos invasiva que o WhatsApp. E assim que eu consegui convencer as pessoas da minha família e meus amigos próximos a abandonar o WhatsApp, eu também pretendo abandonar o WhatsApp de uma vez por todas. Eu ainda tenho uma outra conta no WhatsApp, no Facebook, que eu não uso. Está lá abandonado, eu até desinstalei o aplicativo do meu celular. Mas que breve eu também estarei desativando aquela conta de lá. Se possível for, eu quero sair dessa Big Tech, dessa grande corporação que não nos respeita como usuários. Como eu mesmo disse, o Facebook é uma plataforma que eu considerava muito boa. Até quando eu realmente decidi expor as minhas opiniões políticas. E eu vi que ali não é um lugar para pluralidade de ideias. Ali é um lugar apenas para a turma progressista. Você consegue ver ali páginas que disseminam ódio contra brancos. Sim, essas páginas podem até não estar ativas hoje. Mas na época que eu usava o Facebook, existiam páginas que diziam abertamente de usuários que falavam coisas horríveis contra pessoas brancas. Essas páginas eram denunciadas e nada acontecia com elas. Existiam páginas que propagavam ódio aos policiais
e essas páginas não caíam. Existia, inclusive, páginas que incitavam aquela prática sexual que o PC Siqueira gosta. Né? Que eu não posso dizer aqui, mas vocês devem saber do que eu estou falando. E todas essas páginas eram denunciadas, eu me lembro muito bem, porque eu sempre tive uma patotinha da direita lá no Facebook também. E, embora campanhas de massa de denúncia contra esses perfis, nada acontecia. A gente recebia a resposta do Facebook que isso não violava os termos de serviço do Facebook. Mas eu fui bloqueado certa vez pela minha foto de perfil que eu usei, que era nada mais nada menos que eu vestido de terno, brindando com a minha irmã. É isso que violou os termos de serviço do Facebook. Eu recebi um bloqueio de 15 dias por conta disso. Então o Facebook é uma rede autoritária que não respeita a pluralidade de ideias. O Instagram também, embora tenha muita gente que faça conteúdo bacana, muita gente que consegue fazer denúncias ali e alcançar um público bacana, pelo que eu pude ver, também não tem uma liberdade muito grande de expressão ali. Eu postei um vídeo esses tempos atrás, talvez 2 semanas atrás, no Instagram, aonde mostra por que nós cristãos não devemos ser de esquerda, não devemos ajudar a narrativa política de esquerda. E o meu vídeo foi excluído da plataforma quase que instantaneamente. Porque, segundo a plataforma, ele tinha nudez e sexo. Coisa que eu posso até dizer que, entre aspas, tinha, já que todas as imagens de nudez foram embaçadas e não mostrava nada, não mostrava peito, não mostrava nenhum órgão genital, nem nada. Mas eu já vi no Instagram, desde que eu comecei a frequentar a rede social, páginas com nudez explícita, seja de anime, seja de pessoas reais. Inclusive tem páginas que só se postam sobre sexo explícito, não apenas falando, mas também com imagem e tudo mais. E nada acontece com essas páginas. Agora, o meu vídeo que ensina por que um cristão não deve ser de esquerda, ele foi totalmente deletado do Instagram. E eu pedi para eles revisar o vídeo e não houve sequer uma resposta. Então eu acho que a partir de agora, com o banimento do Donald Trump das redes sociais, que é um aviso a todos os conservadores, e até mesmo alguns liberais aqui no Brasil que não estão entendendo a situação, eles estão achando que a censura não vai chegar até eles. Eles estão batendo palma por o que está acontecendo agora, mas as Big Tech, as grandes corporações da internet, vão cada vez mais tentar nos calar a nossa voz. E a gente precisa ser bastante inteligente, para poder nos comunicar livremente aqui
na internet, propagar nossas ideias, pegar e refutar ideias erradas dos nossos inimigos. Eu não sei se eu, como cristão, deveria considerar algumas pessoas como inimigas, mas a verdade é que existem muitas pessoas que são inimigas de Deus, que são usadas pelo próprio demônio para acabar com a fé em Deus, acabar com Deus na terra. O próprio comunismo é uma ideologia anticristã. Você que me acompanha deve saber disso. Agora eu vou ficando por aqui. Me desculpe pela qualidade do vídeo, não tá tão boa hoje, eu não preparei nada tão especial. Eu só queria comentar mesmo sobre essa situação que está ocorrendo aqui nas plataformas. E vamos ter cautela, vamos ter esperança e vamos lutar. Vamos lutar para que a nossa voz seja ouvida. Porque houve um tempo no Brasil em que só quem era de esquerda podia falar. Só quem era de esquerda poderia estar num debate público. E um pouco de fôlego que a gente conseguiu ter para abrir a nossa voz para falar ao público, agora eles querem silenciar novamente. E nós não podemos deixar. Amém? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo para que nosso canal possa crescer cada vez mais. Muito obrigado.